Neste mundo, as pessoas são divididas em duas categorias com base em suas habilidades inatas. A primeira categoria são os guerreiros que lutam com armas como espadas, arcos e lanças. A segunda categoria são os magos que usam magia que controla elementos como fogo, terra, água e vento. No entanto, raramente um mago tem a habilidade de controlar o elemento da luz. Aos 10 anos de idade, todas as crianças com habilidade de mago passam por um teste de atributo nacional onde sacerdotes usam um orbe brilhante para revelar o destino de uma criança. Infelizmente, para um jovem órfão de olhos arregalados chamado Light, ele recebe a magia da luz, que é o atributo mais fraco, pois não tem nenhum poder ofensivo. Ele está incrivelmente triste porque sua paixão de infância, Seiya, recebeu a magia do fogo. Após seu teste de atributo, todos no orfanato, até mesmo Seiya, se distanciam de Light, e ele cresce sozinho, trabalhando como um oleiro de baixo nível para pequenos grupos de caça. No entanto, 5 anos depois, sua sorte muda quando, em uma tarde, Light recebe um convite de um dos grupos de caça de elite do mundo, Silver Will. Ele inicialmente se recusa a aceitar o convite, mas é convencido por sua paixão de infância, Seiya, e seu ídolo, a grande serva Agunil, que fazem parte da Silver Will. Logo depois, o grupo entra em uma masmorra escura e sinistra, que por acaso é o local de descanso do Rei Lambido. Agunil diz que o objetivo deles é recuperar um artefato de nível S, que é capaz de absorver o poder mágico circundante e devolvê-lo ao usuário. Naquele dia todo, o grupo explora a masmorra e ocasionalmente encontra alguns zumbis esqueléticos, que eles derrotam facilmente. Naquela noite, depois que a maioria dos membros do grupo dormiu, Agunil e Light têm uma conversa. Os olhos de Light caem sobre o grande objeto que Agunil carrega o dia todo, e ele pergunta ao grande mago se é pesado. Agunil explica que é um tanque de magia portátil, que pode parecer complicado, mas na realidade não é tão pesado. Agunil acrescenta que o tanque de magia é absolutamente necessário para alguém como ele devido à sua baixa capacidade mágica. Ele explica ainda que, embora os magos possam usar a transferência de magia, que permite compartilhar a magia de alguém com outro, a eficiência da conversão é baixa e cerca de metade da energia é perdida no processo. O tanque de magia portátil continua fornecendo mana mágica a Agunil para que ele possa usar totalmente suas habilidades. Um sacerdote chamado Pai Katz, que também faz parte da Silver Will, observa que alguém como Light, que tem uma enorme reserva de poder mágico, nem precisaria de um tanque como esse. Por outro lado, Agunil confessa a Light que ainda quer alcançar alturas maiores. Isso surpreende Light, pois Agunil já é um sábio com o título de grande sábio. Ele mostra seu pensamento simplório e pergunta o que mais Agunil poderia possivelmente querer. Agunil declara que seu objetivo é se tornar um mago mítico de nível S, e para que ele faça isso, ele deve absolutamente obter o artefato de nível S, o cajado do Rei Lambido. Ele insiste que alcançar isso é essencial para ele, e ele está disposto a fazer o que for preciso. À medida que o grupo avança para o fundo da masmorra, os inimigos ficam mais fortes, mas a equipe continua avançando sem hesitação. Eventualmente, eles chegam a um espaço escuro e misterioso, que acaba sendo o local de descanso do Rei List. Agunil aponta para um cajado que está à frente e diz que é o cajado do Rei Necromante. Por outro lado, Light faz uma observação surpreendente de que não aparecem mais monstros ao longo do caminho, mas a câmara está cheia de inúmeros caixões. De repente, Agunil chama Light dizendo que agora é a vez dele de ajudar na missão. Light, que nunca fez nada de importante em sua vida, fica confuso e surpreso com isso. Agunil então calmamente pede que ele recupere o cajado, mas Light continua olhando em choque e protesta que não há como ele fazer isso. Tentando tranquilizá-lo, Agunil promete que o resto deles o protegerá com toda a sua força. Light finalmente acena com a cabeça e concorda após um breve momento de hesitação. Ele então dá um passo à frente, sem saber que a partir desse ponto em diante, tudo começará a mudar e ele conhecerá a verdade. Assim que Light pega o cajado, uma figura aterrorizante emerge das sombras, que acaba sendo ninguém menos que o Rei Lambido. A figura massiva está envolta em escuridão e sua forma esquelética tenta agarrar o cajado que agora está brilhando com poder. Em pânico, Agunil grita que eles não podem derrotar o Rei Lambido em seu estado atual. Ele pede a Light para jogar o cajado para ele, alegando que com ele será capaz de derrubar o Rei Lambido. Light, que é mais ingênuo do que alguém lendo os termos e condições de um novo software, joga o cajado como dirigido. Mas no momento em que o cajado deixa suas mãos e chega a Agunil, uma risada sinistra ecoa pela câmara. O mago solta uma risada ameaçadora e zombeteira, dizendo que não esperava que a luz fosse tão facilmente enganada. Agora fica claro que tudo era uma armadilha desde o início. O sacerdote dá um passo à frente, confirmando friamente que a luz cumpriu seu propósito. Ele se refere a ele como um menino com o atributo errado ou a chamada magia da luz inútil. Light, que agora está começando a perceber a traição, fica atordoado devido ao choque. Ele havia suspeitado disso o tempo todo, mas escolheu ignorar os sinais. Ele admite que queria acreditar que seres poderosos o trataram bem, precisavam dele, o aceitaram e ele teve a chance de se aventurar com a pessoa que admirava. Mas assim como meninos sonhando em se tornar estrelas do esporte profissional, tudo isso tinha sido um sonho que ele estava simplesmente fabricando em sua cabeça. Ele reflete sobre o quão mal ele queria provar que as pessoas que antes o menosprezavam estavam erradas. Memórias brilham em sua mente. Uma Seiya mais jovem prometeu que eles iriam em aventura juntos. O sonho dela sempre foi ficar ao lado dele,
mas essa memória se estilhaça quando Seiya agora diz friamente que atrair a luz para esta armadilha famulesa. Vários esqueletos mortos-vivos semelhantes a zumbis o invadem de todos os lados enquanto ele tenta detê-los com sua magia de luz sagrada. Perto dali, Aguno, que está carregando um cajado com ponta decrescente, continua a rir maniacamente como se estivesse assistindo a uma comédia stand-up em vez de alguém lutando por sua vida. A paixão de infância de Light, Seiya, está enrolada nos braços de Agunil assistindo-o lutar com entusiasmo. Seiya explica que seu poder mágico é anormalmente alto, tornando-o perfeito para atrair os zumbis mortos-vivos famintos por magia. O sacerdote observa que Light serviu bem ao líder do grupo, Agunil. Enquanto isso, Agunil admira o cajado que Light recuperou, afirmando que, como eles estão no local de descanso do lendário Rei List, é justo que Light se torne uma refeição para os mortos-vivos. Ele então se despede de Light e sarcasticamente se refere a ele como o amaldiçoado com o tipo errado de poder, também conhecido como a magia da luz. Enquanto todos estão ocupados se vangloriando, Light continua a lutar desesperadamente com seu poder de luz sagrada. Ele até empurra a horda de zumbis enquanto pensa consigo mesmo quão perto ele está de colapsar. Um Light atordoado grita o nome de Seiya como se fosse algum herói em um filme de comédia romântica. Enfrentando o poder esmagador do Rei Lambido, ele questiona se é realmente aqui que ele morrerá enquanto é descartado como uma ferramenta. Mas então ele continua a lançar seu ataque de luz sagrada, apesar de estar cercado por inúmeros inimigos. Ele conseguiu anteriormente elevar sua magia de luz para o nível 6, mas ele só pode lançar feitiços intermediários que apenas repelem temporariamente os inimigos. Ele pensa amargamente sobre como todos o veem como inútil e aquele com os atributos errados. Não importa o quanto ele suba de nível, sua magia de luz carece do poder ofensivo necessário para sobreviver. Um Light ferido diz a si mesmo que ele não pode perder e que ele deve viver. Ele lança luz sagrada repetidamente, derramando cada grama de força no feitiço. Ele sabe que se ele parar, ele será devorado pela horda de mortos-vivos em segundos. Enquanto a magia queima brilhantemente e força as sombras para trás, Light avança em direção à saída da câmara de dormir do Rei Lambido. Ele diz a si mesmo que deve conseguir, e tudo o que ele tem que fazer é escalar a colina perto da saída e escapar. Seu corpo é atormentado pela dor e sangue escorre de suas feridas. Ele grita que está sofrendo deficiência de magia, o que pode estar causando danos a seus órgãos internos. Percebendo que sua magia está completamente esgotada, ele tropeça, mas sua vontade permanece inabalável. Ele se arrasta para frente, determinado a provar que ele ainda não terminou. Assim que ele desmorona, ele vê algo próximo, o tanque de magia que Agunil estava carregando antes. Light percebe que Agunil, sendo arrogante como se fosse algum BAM, deve tê-lo descartado depois de adquirir o cajado do Rei Lambido. Perseguido por mortos-vivos, Light suplica aos céus, esperando que o tanque ainda contenha alguma magia. Ele tateia e tenta encontrar o interruptor de ativação enquanto ainda implora por um pouco de poder. Segundos depois, ele consegue ativar o tanque e uma onda de magia inunda seu corpo. Light fica atordoado com esta nova energia e grita que este poder e sensação são incríveis. Mas então ele hesita ao se sentir estranho, mas não consegue identificar o que é. A sensação é diferente de tudo que ele já experimentou antes. Sentado silenciosamente em um canto da masmorra, ele reflete sobre o que acabou de acontecer e se pergunta se o que ele sente agora é semelhante a uma transferência de magia ou talvez algo mais. Ainda processando a sensação avassaladora que percorre seu corpo, Light reflete silenciosamente que esse poder parece totalmente diferente de antes. No entanto, quando os monstros mortos-vivos começam a se levantar, canalizando energia escura ao seu redor, Light lança luz sagrada mais uma vez. Energia radiante explode de suas mãos, e ela impede a horda que avança. Agarrando o tanque de magia com força, ele amaldiçoa em voz baixa e resolve que deve sobreviver e escapar. O Rei Lambido ainda está lá na masmorra, e sua forma esquelética irradia uma aura opressiva e ameaçadora como se fosse uma ameaça certificada. À medida que a magia dentro da câmara cresce, Light estremece de dor, e ele fica sobrecarregado pela onda repentina de energia. Então o Rei Lambido fala com um tom sinistro e começa a zombar de Light. Ele declara que se Light quiser sair da masmorra vivo, ele deve derrotar o chefe. Os olhos de Light se arregalam ao perceber que este deve ser o teste final da masmorra. Se ele puder passar, deve haver uma maneira de sair deste lugar esquecido por Deus. Determinado, Light considera seu próximo movimento, pois ele sabe que deve imobilizar o Rei Lambido, mesmo que seja por um curto período de tempo. Se ele puder apenas chegar à saída enquanto ganha alguma distância, ele pode ter uma chance. Enquanto o Rei Lambido começa a lançar um feitiço poderoso, um círculo mágico brilhante se forma acima de sua cabeça emitindo uma aura aterrorizante. Light segura o tanque de magia enquanto sente a energia dentro dele se intensificando. Ele de repente percebe que o tanque está restaurando sua magia em plena capacidade. Então, com sua força renovada, Light declara com confiança que pode fazer isso funcionar. Mais uma vez, como Harry Potter, ele lança o único feitiço que conhece, que é a luz sagrada. Por ser um feitiço de baixo nível, Light observa que pode lançá-lo continuamente, mas o Rei Lambido não é afetado e reúne energia escura para atacar. Light é forçado a tramar outro plano, deter o inimigo enquanto avança em direção à saída. Se ele conseguir manter a pressão, talvez consiga escapar. A mão esquelética do Rei Lambido brilha com energia escura, estendendo-se como para esmagá-lo. Mas Light, apesar de estar cercado por aquela aura maliciosa, canaliza seu poder e prepara um contra-ataque. Uma enorme explosão de energia rompe quando as duas forças colidem. O golpe atinge Light com força,
mas ele arranja os dentes e se recusa a recuar. Então, em um flash, Light salta para o ar e anuncia uma técnica chamada miragem mágica de luz. Ele grita que o verdadeiro alvo está aqui e declara que o aventureiro de nível inferior vai romper esta masmorra usando uma ousada estratégia de ataque direto. Com o plano estúpido de uma emboscada de um homem só, ele avança em direção ao seu inimigo. Gritando um grito de batalha, Light libera outro poderoso feitiço de luz sagrada cuja energia atinge o Rei Lambido. O choque da magia escura e da luz ilumina toda a câmara. Embora a magia da luz normalmente tenha poder de ataque zero, sua incrível velocidade é o que dá a Light a vantagem. Ele continua a lançar feitiço após feitiço, luz sagrada repetidamente, atingindo o Rei Lambido repetidamente. Ele espera que a rápida barragem diminua o movimento do inimigo. Para sua surpresa, o Rei Lambido finalmente grita de dor enquanto sua energia escura enfraquece sob o ataque implacável. Enquanto isso, Light ofega enquanto está quase no seu limite, mas de repente uma notificação aparece diante dele dizendo que seu nível de magia de atributo de luz atingiu o nível 10. Uma segunda notificação segue rapidamente e diz que uma nova habilidade chamada Chuva de Meteoros foi adquirida. Ele percebe com tudo isso que esta é a magia final de nível 10 do atributo de luz. À medida que seu corpo começa a brilhar com imenso poder, Light se prepara para a próxima fase da batalha. Ele agora está no centro da masmorra cercado por vários monstros escuros e assustadores. A mão esquelética do Rei Lambido estende-se para ele novamente e sua magia negra inflama-se como nunca antes, mas Light não recua. Diante do poder esmagador do Rei Lambido, Light diz a si mesmo que não há como ele vencer. À medida que a situação continua a escalar, a mão esquelética do Rei Lambido estende-se, sua energia escura brilhando intensamente. Light se prepara e chama o nome de Lick enquanto o golpe o atinge e o faz cair no chão. Lutando para se levantar, Light observa em choque enquanto o Rei Lambido se recupera sem hesitação. Sua aura escura se intensifica enquanto ele solta um rugido, e o monstro começa a comandar seus lacaios mortos-vivos para atacar. Seu corpo esquelético brilha com poder escuro e distorcido enquanto ele libera uma onda de energia terrível. Dominado, Light geme que isso é ruim ao perceber que, como toda mãe solteira, ele não pode desviar desse tiro a tempo. O imponente Rei Lambido fica sobre ele como para mostrar a luz quem é o chefe. Mesmo com dor, Light se força a ficar de pé, pois ainda está determinado a não desistir. Ele declara que não cairá tão facilmente, não importa o que aconteça. Canalizando sua energia restante, Light começa a brilhar com luz radiante. Ele anuncia que agora, finalmente, pode liberar a magia de luz suprema. Com toda a sua força, ele grita e lança chuva de meteoros, que é o feitiço de nível mais alto do atributo de luz. Raios de luz chovem como estrelas cadentes envolvendo o Rei List e seu exército em um brilho devastador. Todo o campo de batalha começa a tremer enquanto suas explosões aqui atravessam as criaturas escuras semelhantes a zumbis. A forma do Rei List começa a se desintegrar sob o poderoso ataque. Light, que agora está respirando como um menino gordo que subiu 2 lances de escada, observa que o consumo mágico do feitiço é tremendo, pois quase todo o seu mana desaparece em um único lançamento. A masmorra agora está silenciosa e Light percebe que, após a batalha horrível, o Rei List finalmente se foi. Ele exclama que finalmente derrotou um inimigo poderoso usando sua chamada magia de luz inútil. Mas a celebração é de curta duração, pois um rugido monstruoso ecoa pela câmara. Para seu horror, Light vê o Rei Lambido ainda de pé e sua forma esquelética aparentemente ilesa. Sua aura escura se intensifica mais uma vez enquanto um inimigo poderoso se prepara para atacar mais uma vez. Nesse exato momento, uma janela de status se abre na frente de Light, mostrando os detalhes do feitiço Chuva de Meteoros. Ele examina de perto e percebe a terrível verdade. Embora o feitiço tenha iluminado o campo de batalha e coberto uma vasta área, seu poder de ataque ainda é zero, como todos os seus ataques anteriores. O Rei Lambido morto-vivo começa a rir com uma voz zombeteira distorcida. Ele zomba dos esforços de Light e diz que os ataques de Light eram como um menino coçando as costas. O monstro declara que a magia da luz é totalmente inútil contra ele. Uma luz extremamente frustrada grita repetidamente em desespero enquanto suas mãos tremem como se um fantasma o possuísse. Sangue escorre de seu dedo, o que é um sinal de dano interno causado por grave deficiência mágica. Seu corpo está entrando em colapso, e ele se pergunta se seus órgãos estão rompidos. No entanto, depois de ver o tanque mágico nas proximidades, Light se recusa a desistir. Ele grita que ainda pode lutar e implora ao tanque por mais poder. Assim que ele se aproxima dele, algo inesperado acontece. Uma mão humana emerge repentinamente de debaixo do tanque. Light não pode acreditar no que está vendo e congela por alguns segundos. Enquanto Light olha para a mão humana emergindo do escombro, ele engasga em choque. Uma figura começa a se levantar e ele vê que é uma garota escondida nos restos do tanque mágico. Isso desencadeia várias memórias ao se lembrar de Anugil chamando o tanque mágico portátil de pesado e incomodo. Light agora percebe que Anugil é uma fraude e que seu design inovador para o tanque também era uma farsa. Ele fica extremamente zangado e jura salvar a garota a todo custo. Ainda atordoado, Light começa a remover a tampa do tanque mágico danificado. Ele fica ainda mais surpreso quando vê uma garota deitada lá dentro. Ele exclama que ela está viva e, internamente, está aliviado por encontrar outro sobrevivente na masmorra. Ele rapidamente percebe que seu atributo também é luz e ela era a pessoa que estava sendo usada para transferência de magia para Genil, sem saber, por ele mesmo. Light fica ainda mais sério e triste ao refletir sobre o que isso significa. Para torná-la portátil o suficiente para caber no tanque, Anugil provavelmente a privou de comida e a manteve trancada dentro do tanque,
forçando-a a fornecer magia continuamente. Ele fica incrivelmente triste ao admitir para si mesmo que não sabia a verdade. Mesmo agora, apenas ao tocá-la, Light pode sentir a magia dela fluindo para ele. Ele se lembra de como era o mesmo no passado, quando carregava o tanque sem perceber que havia uma pessoa dentro. Ele pede desculpas a ela por machucá-la sem saber e então a abraça com força. Apesar de tudo, ela ainda está dando a ele sua magia. De repente, o Rei Lambido solta um rosnado baixo e sua energia escura flui pelo ar enquanto ele se prepara para atacar novamente. Light lança rapidamente luz sagrada e o feitiço leva o Rei Lambido de volta por um tempo. Light relembra todas as vezes que foi ridicularizado e chamado de tocha ambulante com magia inútil. Mas mesmo assim, ele nunca sentiu que tinha sido tratado assim antes. Lembrando-se da risada fria de Agonil, Light relembra como ele foi usado apenas para obter o cajado do Rei Lambido. Isso significa que Agenil também descartou a garota como se fosse lixo. Alimentado pela pura raiva, Light declara que nunca perdoará Agenil. Ele segura a garota perto e promete tirá-la de lá viva. Ele a exorta a emprestar-lhe sua força e promete consertar as coisas e derrotar Agonil com suas próprias mãos. Agora ardendo de determinação e ódio, Light começa a canalizar seu poder. Ele está parado na escuridão da masmorra completamente cercado pela energia iminente do Rei Lambido. Então ele libera a luz sagrada na saída máxima, o que ativa sua capacidade de lançamento contínuo. A energia radiante inunda o espaço dominando a escuridão com uma luz como ele nunca tinha visto antes. Light grita que mesmo com poder de ataque zero, sua magia ainda é uma força purificadora que não deve ser subestimada. Avisando o Rei Lambido para se afastar, ele grita e força o feitiço além de seus limites. Nesse exato momento, uma notificação aparece e diz que a magia da luz atingiu seu valor máximo. Despreocupado com isso, Light lança a luz sagrada novamente, mas outra notificação pisca dizendo que sua magia de luz atingiu o máximo. De novo e de novo, ele lança o feitiço, recusando-se a parar. Ele grita para a garota exigindo que eles saiam de lá junto. Mais notificações aparecem, cada uma repetindo o mesmo aviso de que a magia da luz atingiu o valor máximo. Ainda sobrecarregado, Light fica frustrado e grita para o sistema estúpido para calar a boca. Ele exige poder de ataque e insulta as notificações mágicas como inúteis. No entanto, ele continua de novo e de novo, lançando luz sagrada e recusando-se a desistir. À medida que a energia negra do Rei Lambido atinge seu pico, sua mão esquelética começa a brilhar ameaçadoramente. Ele avança em direção à luz e à garota, mas a luz imediatamente se coloca na frente dela. A mão escura do Rei Lambido cai com força e aterrissa diretamente sobre a luz. Enquanto bravamente protege a garota do ataque mortal do Rei Lambido, a luz começa a desmoronar. Seu corpo cede sob a pressão enquanto ele tenta manter sua posição enquanto a garota ainda está inconsciente no chão. Apesar da dor que o atravessa, ele range os dentes e se agarra aos últimos vestígios de magia em sua mão. Ele se recusa a desistir, e com a máxima determinação, ele invoca sua luz sagrada e lança mais um feitiço em uma tentativa desesperada de sobreviver e salvar a garota. De repente, uma notificação do sistema aparece e diz que o nível de magia da luz encontrou um erro. Outra notificação segue e diz que o status atual encontrou um erro. Light percebe que algo está errado, pois sua magia está vacilando anormalmente. Ele engasga ao perceber a gravidade da situação. Seu corpo está sofrendo de extremo esgotamento de poder mágico, que é o custo de ir além de seu limite. Ao fundo, o Rei Lambido ruge novamente enquanto sua energia negra brilha ameaçadoramente. De repente, outra notificação aparece e diz que a magia da luz subiu de nível. Então, outra notificação diz que atingiu o limite superior para o atributo de luz. Isso é seguido por outra notificação que diz que uma conquista foi desbloqueada e agora o atributo de luz pode ser evoluído. Light olha incrédulo enquanto o sistema pergunta se ele gostaria de evoluir o atributo de luz. Ele está confuso, pois nunca ouviu falar de nenhum tipo de evolução de atributo. O sistema pergunta novamente se ele deseja prosseguir. Light hesita enquanto ainda está atordoado, mas então fecha o punho e declara que aceitará a oferta. Com isso, ele seleciona a opção Sim no prompt do sistema. Em seguida, uma explosão de energia brilhante e ofuscante irrompe de seu corpo como se ele atingisse alguma clareza pós-orgasmo. Toda a sua forma é engolida em luz branca pura quando a evolução começa. Light grita de dor e admiração, pois mal consegue lidar com a enxurrada de poder. Depois de alguns segundos, uma notificação aparece e diz que a evolução do atributo está agora completa. Seus poderes evoluíram do atributo de luz para o atributo de raio. Light, que ainda está brilhando, murmura que, embora seu poder básico ainda seja a luz, algo parece diferente agora. Ele então vê a tela de status recém-atualizada onde um novo feitiço mágico, laser de nível 1, apareceu. Enquanto Light examina a habilidade, ele sente calor intenso e poder se acumulando nas pontas dos dedos, especificamente nos dedos indicador e médio. A energia estala violentamente e ele instintivamente entende o que fazer. Enquanto isso, o rei do elevador, que ainda está andando por aí como se nada tivesse acontecido, gira com energia escura ameaçadora, preparando-se para outro ataque. Light estreita os olhos, concentra todo o poder reunido e, com a explosão de instinto, o canaliza em um feixe focado. Segundos depois, um raio laser escaldante sai dos dedos de Light e viaja pela escuridão com velocidade e intensidade surpreendentes. O raio atinge o núcleo do Rei Lambido e o envolve em uma explosão de luz. Ao mesmo tempo, uma notificação confirma e diz que a ativação do laser foi disparada. O raio continua a intensificar o bombardeio da forma do Rei Lambido. Light se prepara enquanto o recuo da colisão sacode seu corpo. O Rei Lambido, por outro lado,
grita de fúria enquanto o raio rasga sua forma esquelética. O monstro começa a rachar como papel de embrulho enquanto seu corpo se estilhaça e finalmente se desintegra sob o poder esmagador dos raios de luz, atributo de raio recém-evoluído. Toda a masmorra é engolida em um flash ofuscante. À ideia em breve, a energia escura do rei lambido desaparece no nada. Light, que está ofegante e atordoado, permanece de pé no rescaldo enquanto seu corpo ainda brilha fracamente com a energia residual. Ao seu redor, os lacaios mortos-vivos pegos na explosão são obliterados em polpa. O outrora imponente e invencível rei lambido desabou em pó e sua forma se estilhaçou. Light encara a devastação causada por seu laser e murmura incrédulo sobre o poder esmagador. A masmorra é preenchida com um brilho persistente enquanto os últimos vestígios da energia escura do Lich King começam a desaparecer. Light observa que seu ataque derreteu a parede de pedra atrás do Lich King como se fosse vidro. Exausto, ele abre sua tela de status para processar o que acabou de acontecer. A tela mostra seu atributo evoluído chamado atributo de raio LV1. Ele descreve a habilidade laser como uma que perfura tudo com o poder da ciência e observa que sua saída depende do poder mágico usado. Light vê o poder de ataque listado como 100.000 ao infinito, e ele reage com descrença atordoada, percebendo a escala de sua nova força. De repente, os remanescentes do rei lambido soltam um rosnado final, e os mortos-vivos ao redor, que se dizia serem uma horda de 1000, começam a atacar. Light, que ainda está brilhante com o poder do atributo de raio, declara interiormente que este é o poder de ataque que ele tanto desejava. Ele se prepara para atirar novamente, chamando os mortos-vivos de nada mais do que peixes pequenos. Um raio concentrado sai de seus dedos, perfurando a horda com facilidade. Os mortos-vivos se desintegram instantaneamente em um flash de luz, e até mesmo os inimigos fantasmas são destruídos em um único ataque. Light percebe que até o sangramento de seus ferimentos parou, graças à evolução do atributo. Ele sente sua força retornando e confirma para si mesmo que seu poder mágico está de volta, mesmo que seu corpo esteja maltratado. Ele olha para a garota deitada no chão e silenciosamente agradece a ela por salvá-lo. Com um sorriso, ele diz que eles escaparão junto. Invocando o poder de sua magia de raio, Light dispara outro laser e corta os obstáculos da masmorra. Uma notificação aparece confirmando que ele subiu de nível várias vezes como um aventureiro. Em seguida, Light declara que seu novo poder o deixará cortar qualquer coisa. Ele promete sobreviver e sair da masmorra. Ele acrescenta que mostrará o céu à garota que foi presa no tanque escuro tratado como nada mais do que uma ferramenta. Lembrando as palavras zombeteiras anteriores de Agonil, Light sorri e libera outro laser poderoso. O raio atravessa a barreira final da masmorra, e um tremor sacode as paredes, e uma nova paisagem emerge além, um mundo brilhante com montanhas. Light olha para a luz que entra pelo buraco que ele criou. Oprimido e exausto, ele desaba no chão. Um close-up de um olho amarelo observa a cena silenciosamente. A garota se ajoelha ao lado de Light e o observa com uma expressão preocupada no rosto. Pouco antes de Light disparar seu laser em direção ao céu, Asnil e seu grupo retornam com o cajado do Lich King. Asnil pragueja em frustração, sentindo como se fosse desmaiar de puro esgotamento. Ele range os dentes, pensando que a escuridão drena energia muito rapidamente, e que é perigoso baixar a guarda mesmo por um momento. Enquanto ele olha para Light, ele percebe com descrença que a luz era realmente útil e mais do que apenas isca. Light murmura baixinho que sente que está apenas sendo usado novamente. Perto dali, mortos-vivos começam a enxamear novamente e, conforme sua energia escura pulsa, as criaturas atacam o grupo. Um padre no grupo lança um feitiço e raios logo estalam ao redor deles. Agonil pragueja e libera uma flecha de raio para afastar os inimigos, gritando para todos correrem. Por outro lado, é inútil Seiya geme em frustração dizendo que a presença de Light está desencadeando despertares por toda a masmorra, piorando as coisas. Ela grita que não aguenta mais, mas Agonil implora para que os outros aguentem, sabendo que estão perto de escapar. O grupo tropeça junto, e Agonil pede para Seiya iluminar o caminho, já que eles não conseguem ver o caminho. No entanto, a última se recusa e explica que já está no limite de suas habilidades mágicas. Agonil internamente zomba e pergunta se ela é mesmo capaz de usar magia da luz. Ele a insulta e reflete interiormente que ele só a deixou se juntar ao grupo por seu poder de ataque. Ele zomba dela por falta de cérebro e a chama de lixo. Ele então murmura que quer se livrar dela, mas admite que sua magia ainda está fornecendo luz. Seiya olha para ele, mas não responde. Ela então murmura o nome de Agonil amargamente e estende a mão para pedir ajuda. Agonil finalmente responde e implora para que ela aguente firme. Ele admite que pode usar magia da luz, mas seu poder é limitado e deve ser conservado para emergências. Seiya pergunta por que ele simplesmente não usa o cajado do rei lambido. Agonil explica que o cajado é um item desconhecido que não pode ser usado até ser examinado adequadamente. Frustrada, Seiya grita e lança uma pequena chama pedindo para a luz guiá-los. O grupo se reúne em torno do fogo bruxuleante e Agonil resmunga internamente que a luz é patética e só durará mais alguns minutos. Ele pergunta se eles jogaram a luz fora muito cedo e começa a considerar alternativas. De repente, um som de estalo ecoa que assusta Agonil. Um brilho fraco aparece no chão, e o chão abaixo deles fica vermelho e quente. O padre grita que algo está errado, mas não consegue identificar o que, pois está confuso com a mudança repentina. Agonil murmura que não entende o que está acontecendo, mas antes que ele possa terminar sua frase, uma explosão de fogo irrompe de baixo, e Agonil grita para que todos corram. Do outro lado, Light dispara um laser na tentativa de combater a explosão. Seiya ofega em choque. Ela grita que há fogo em todos os lugares,
sobrecarregada pelo calor. Asnil grita para que alguém apague as chamas. Seiya geme com desgosto, dizendo que o cheiro da poção queimada é horrível. Benjamin concorda que o fedor é horrível, mas diz que ainda é melhor do que morrer. As roupas do grupo começam a queimar com o calor. Seiya grita que cheira terrivelmente. O padre pergunta nervosamente se essa explosão pode estar conectada ao covil do rei lambido. Ele aponta para o céu acima deles, onde o teto rachou, revelando a luz que entra. Asnil questiona se esta é a magia do rei lambido. Seiya insta o grupo a se mover enquanto o padre sugere que ofereçam algo a Light. Seiya resmunga que Light era irritante mesmo quando criança. Ela então se pergunta em voz alta onde está a magia de atributo de Light agora, chamando-a de a pior de todas. Benjamin estremece com suas palavras e avisa que, se esta for realmente a magia do rei List, eles estão em sérios apuros. Agunil concorda, dizendo que se ele devorar Light, eles serão os próximos. O padre insta Seiya a agir. Agunil grita que eles precisam do poder de Light agora. Seiya declara que está nisso e começa a preparar um feitiço. Agunil insta todos a se moverem rapidamente. Eles precisam escapar rápido. Uma pequena chama ilumina a masmorra novamente, lançando um brilho fraco nas paredes. Enquanto isso, a mão de Light treme enquanto ele tenta se levantar, exausto e lutando para se manter consciente. Uma pequena luz brilha na masmorra, lançando uma iluminação fraca pelas paredes manchadas de sangue. Light lentamente abre os olhos, confuso com seus arredores. Ele suspira e murmura em descrença, se perguntando se ele realmente ainda está vivo. Ele toca seu lado e estremece, notando em voz alta que ele sofreu um ferimento fatal em seu estômago. Enquanto reflete, ele se lembra de como, em desespero, ele gritou para Aguinal esperar por ele antes que tudo escurecesse. Ainda grog, Light limpa os olhos e lança um feitiço de luz fraco para enxergar melhor. O brilho suave na masmorra é suficiente para ver o estado maltratado de seu corpo. Ele ofega levemente, notando que a ferida ainda dói e que suas roupas estão rasgadas. Ele diz para si mesmo que não há como aquela cobra Agunil e os outros voltarem. Ele então examina a sala confuso e pergunta quem poderia ter tratado seus ferimentos. É quando ele percebe a garota do dispositivo de mana, Yami, que o estava observando silenciosamente. Sua pele pálida e cabelo branco são inconfundíveis, e Light a reconhece imediatamente como a garota que estava presa no tanque de mana. Yami aponta silenciosamente para a luz acima, atraindo seu olhar. Light diz a ela que pode usar magia novamente e pergunta curiosamente se foi ela quem o remendou. Ela permanece em silêncio e nem sequer pronuncia uma única palavra. Light assume o silêncio como confirmação e responde que entende. Ele expressa sua gratidão e explica que há um cheiro persistente de ervas medicinais no tecido usado para tratá-lo. Ele também comenta que o aperto das bandagens sugere um envolvimento cuidadoso. Pensando em voz alta, Light reflete que seu nível de aventura deve ter aumentado, o que poderia explicar porque ele se curou tão rapidamente. Ele explica para si mesmo que o nível de um aventureiro afeta a força física e a recuperação, enquanto os níveis de magia são determinados pela proficiência mágica. Ele se lembra de que os níveis de aventura geralmente não aumentam muito, a menos que inimigos sejam derrotados. Funções de suporte, como curandeiros, só recebem experiência mínima. Light abre sua tela de status e a examina. Ele diz que estava no nível 15 antes, mas agora está no nível 30. Seus olhos se arregalam ao perceber que ele deve ter derrotado o rei lambido. Ele murmura que derrotar inimigos é natural para aventureiros, mas até agora, ele não tinha sido capaz de fazer isso. Observando os danos na área, ele vê as marcas deixadas na parede de pedra. Light fecha o punho e diz que as coisas são diferentes agora. De repente, Yami espirra, perturbada pelo ar empoeirado. Light rapidamente pergunta se ela está bem e diz para ela esperar. Olhando para ela mais de perto, ele percebe que seu corpo ainda está coberto de sangue. Ele gentilmente coloca sua capa sobre ela e diz para ela se aquecer um pouco. Yami olha para ele com surpresa, mas Light diz seu nome suavemente, então se apresenta antes de perguntar o nome dela. Yami fica em silêncio por um momento. Então, em uma voz suave e clara, ela diz que seu nome é Yami. Light repete em voz alta, surpreso por ela ter respondido e não ter ficado quieta como uma pessoa com baixo QI. Ele diz o nome dela novamente e observa sua expressão distante, mas gentil. Ele observa que ela não é de falar muito, o que faz sentido, dado que ela provavelmente foi espremida naquele tanque de mana por sabe-se lá quanto tempo. Uma memória passa por sua mente, e ele vê Agunal rindo, gabando-se de que ele é o único com o atributo de luz. Light fecha o punho levemente, dizendo a si mesmo para manter a calma. Virando-se para Yami, ele gentilmente sugere que eles voltem para a cidade. Ela olha para ele, sua expressão incerta, mas curiosa. Sorrindo para ela, Light diz que quer mostrar a ela o mundo lá fora. Enquanto Yami continua a observá-lo silenciosamente, Light pensa consigo mesmo que não pode deixá-la para trás, pelo menos não assim. Se eles vão sobreviver juntos, eles vão precisar de dinheiro, um lugar para ir e um plano. Mas por enquanto, ele se vira para ela e pergunta gentilmente se ela poderia esperar só mais um pouco. Ainda se sentindo inquieto, Light sabe que há algo a mais a ser feito. Sorrindo confiantemente, ele declara que é hora de coletar o saque. De pé ao lado de Yami, ele acrescenta que o saque é para ela e para seu futuro. Ele pega um orbe brilhante e Yami observa com curiosidade. Inclinando a cabeça, ela mostra sua confusão sobre o item. Light explica que é o núcleo de um morto-vivo. Ele diz a ela que núcleos como esses caem quando os inimigos são derrotados e podem ser trocados por itens úteis. Ele acrescenta que o saco de mortos-vivos não é muito valioso,
mas é melhor do que nada. Light continua dizendo que ele pode vendê-los por dinheiro quando eles voltarem. Ele reflete que não há como O'Neill pagar a ele a recompensa da missão de qualquer maneira. Seu equipamento está em farrapos, um sinal claro do pedágio da batalha. Yami senta-se perto, ouvindo atentamente. Light se vira para ela e pergunta se ela está bem a ajudá-lo. Ele agradece a ela sinceramente. Yami dá um leve aceno em resposta. Light chama o nome dela novamente para ter certeza de que ela está com ele. De repente, Yami desmaia e Light corre para pegá-la. Ele percebe a caixa mágica nas proximidades e percebe que ela passou por muita coisa. Mesmo assim, ela teve força para despí-lo e tratar seus ferimentos. Ele diz para ela descansar agora, garantindo a ela que não há mais monstros. Ele promete coletar o saco sozinho. Sua expressão suaviza enquanto ela se deita. Envolvendo-se na capa de Light, Yami fecha os olhos. Uma calma se instala sobre ela. Light examina a masmorra, ainda se perguntando para onde O'Neill e os outros foram. Ele questiona se eles simplesmente fugiram. Então ele murmura que Yami deve ter usado poções e ervas para tratá-lo e observa que elas serão úteis mais tarde. Avistando uma pilha de itens por perto, Light percebe alguns pedaços de pano. Olhando mais de perto, ele os identifica como roupas extras deixadas para trás por Seiya. Ele acha que pode ser capaz de encontrar algo para Yami vestir. Ele examina o tecido, mas suspira quando vê que é pouco mais que fios. Light olha para Yami, observando que ela está usando apenas roupas íntimas. Ele diz a si mesmo que ela deve estar com frio. Entrando em pânico um pouco, ele murmura que se ele andar por aí com uma garota vestida daquele jeito, ele pode ser preso. Ele explica para si mesmo que não tem nenhum hobby estranho, e ele é apenas alguém cuja magia evoluiu recentemente. Seus pensamentos voltam para o orfanato. Ele se lembra do padre, dos boatos, dos sussurros sobre atos repugnantes. Ele se lembra das pessoas dizendo que o padre orava sobre as meninas órfãs e as tratava terrivelmente. Ele questiona se Seiya também era uma daquelas garotas desafortunadas. Light pensa mais a fundo. Se Seiya era a amante do padre e agora ela está com a Janelle, isso significaria que eles estão conectados desde o início. Ele fecha o punho, imaginando se o resto dos boatos eram verdadeiros. Ele se lembra de ouvir que os órfãos eram vendidos para traficantes de pessoas. Ele pensa sobre como a Janelle tratou Yami e percebe que ela também pode ter sido considerada uma mera mercadoria. Mercadoria. Olhando para ela, Light pensa que Yami é uma ferramenta viva, algo que o padre deixou para trás. Sua expressão se endurece com determinação. Ele diz a si mesmo que, por enquanto, recuperar o saco do rei lambido é a prioridade. Ele retoma a coleta dos núcleos de mortos-vivos, preparando-se para o que vier a seguir. Segurando outro núcleo, Light observa que até as cinzas do rei List têm valor, e ele recuperará tudo o que puder. Enquanto vasculha os restos mortais, Light encontra um pedaço de pano velho e parece surpreso. Ele pega, imaginando o que poderia ser. Então ele percebe que é o manto do rei lambido transformado em cinzas, mas isso pode ser uma mortalha. Logo depois, ele chama Yami e caminha segurando a mortalha. Light gentilmente pede desculpas por fazê-la esperar e diz que está quase na hora de ir. Ele entrega a ela o manto escuro, dizendo para ela colocá-lo. Yami o examina e percebe que Light o criou a partir dos restos do manto do rei lambido. Ela o veste com cuidado, mostrando sua apreciação. Light sorri e diz que fica perfeito nela. Yami olha para ele, seus olhos brilhantes. Light pergunta se ela gosta. Yami começa a se levantar e então começa a correr. Light rapidamente a chama, oferecendo sua mão para ajudá-la a se levantar. Sua expressão revela uma mistura de confiança e hesitação. Yami olha para sua mão, lembrando-se de sombras e figuras perigosas pairando ao redor dela. Light gentilmente dá um tapinha em sua cabeça e suavemente diz que eles deveriam partir juntos. E para sua surpresa, Yami alegremente concorda em fazê-lo. Percebendo o estado abatido de Yami, Light vê que ela está cochilando enquanto ainda está de pé. Em vez de deixá-la dormir, ele a acorda e gentilmente diz que a saída ainda está longe e incentiva a pular em suas costas. Yami olha para ele, sua expressão uma mistura de preocupação e confiança. Light a tranquiliza para não se preocupar, embora ele admita que pode ser difícil. Ele reflete que, graças ao seu crescente nível de aventura, ele está ficando mais forte. Light menciona que ele está acostumado a carregar coisas de volta quando era um office boy, embora agora ele possa ter ficado um pouco ganancioso. Olhando para Yami com tranquila resolução, Light a levanta para suas costas. Ele observa que ela é incrivelmente leve, não apenas em peso, mas em sensação. Ele compara isso com o quão pesadas suas cargas habituais pareciam no orfanato. Enquanto ele caminha, Light pensa sobre como O'Neill e os outros sempre enfatizaram manter a carga pequena e leve. Yami se agarra a ele e pergunta se ele está bem. Light responde que ele está bem, assegurando a ela que agora ele tem a força do nível 30 e o espírito para corresponder ao seu nível mágico. Após isso, Yami olha para frente com curiosidade e Light observa que o ar antes fedia a morte agora cheira a vegetação. Eles se aproximam da saída da masmorra com a luz brilhando no topo das escadas. A cada passo, o ritmo de Light permanece constante enquanto eles se aproximam do mundo exterior. Uma vez que eles emergem da masmorra, Light olha para o céu brilhante e sente uma onda de alívio percorrer ele. Ele faz um discurso digno de um Oscar e declara que eles finalmente chegaram à sua liberdade. Yami olha para ele com os olhos arregalados e imita sua risada. Após isso, Light gentilmente coloca Yami no chão e diz para ela tentar ficar de pé sozinha. Ele pergunta como se sente e verifica se está tudo bem. Yami, que está saindo pela primeira vez, responde que o chão parece macio. Light sorri e pergunta se ela pode ver o mundo agora,
exortando-a a absorver tudo. Yami olha ao redor e vê o tanque de mana escura deitado no chão próximo e se lembra de onde veio. De repente, Light levanta os braços e grita que está de volta. Sua voz cheia de excitação e alívio, mas as memórias voltam à tona enquanto ele se lembra das traições, dos monstros, dos momentos de quase morte que eles enfrentaram recentemente. Ele se lembra do passado de Yami e seu tempo no tanque e todo o seu sofrimento. Imagens de Agunil e do padre com olhos azuis frios passam por sua mente. Light fecha os punhos e grita furiosamente na floresta aberta que eles conseguiram sobreviver apesar de terem sido traídos. Enquanto isso, o grupo Vontade de Prata se aproxima da vila em uma carroça puxada por 2 cavalos. O careca Kuts, que está dirigindo rapidamente, chama a atenção dos moradores locais por causa de sua cúpula brilhante. Dentro da carroça, Seiya percebe pessoas encarando e reclama em voz alta que todos estão olhando para ela, perguntando-se por que ela tem que aparecer assim. Seiya chora que ela nunca será capaz de se casar agora. Agunil grita para ela calar a boca, chamando-a de pirralha em seus pensamentos. Ele reflete que a maioria de seus suprimentos foi queimada até as cinzas, e apenas um pouco de saco permanece na carroça. Ele chama Kuts e diz para ele parar, afirmando que é hora de cuidar de algo. A equipe percebe que ainda há algum saco sobrando na carroça, mas não é suficiente. Seiya olha para a cabeça careca e brilhante de Kuts enquanto ele murmura algo para si mesmo como se tivesse acabado de escapar de uma instituição mental. Fica claro que eles planejam roubar alguém rico para que possam pegar seu dinheiro e roupas. Katz protesta dizendo que eles não podem fazer isso e aponta que, embora a área seja difícil e a segurança seja baixa, ainda existem vários guardas patrulhando por perto. Agunil então se vira para Seiya e pergunta se ela precisa se lavar, apontando que ela parece que alguém a espancou. Seiya admite que cheira como uma lata de lixo velha e fraca, o que faz Agunil sorrir. Ele diz que eles são o grupo Vontade de Prata, e seu tom sugere que sua reputação por si só deveria fazer com que as pessoas os ajudassem livremente. Mas Kut balança a cabeça e diz a ele que isso não vai funcionar. Vestidos como estão, ninguém vai acreditar neles. Agunil diz a eles que eles vão dar um jeito de alguma forma enquanto Seiya olha para ele com uma expressão confusa. Katz, por outro lado, ainda protesta, dizendo que Agunil absolutamente não deveria manchar o nome do grupo deles. Agunil acrescenta que parece que eles terão que retornar ao campo, afinal, já que eles têm suprimentos de emergência armazenados lá. Katz questiona o que Agunil está pensando, sabendo que se ele fosse pego fazendo algo imprudente, isso destruiria seus laços comerciais. Ao ouvir isso, Agunil amaldiçoa o padre em voz baixa e pensa em todos os crimes limítrofes que este último cometeu. Agunil murmura que se seus poderes mágicos tivessem retornado, ele estaria caçando monstros agora mesmo para que pudesse vender algumas gotas e sobreviver. Sua voz está cheia de frustração enquanto ele reflete sobre o destino de Yami. Ela era pequena e leve, e seu poder mágico era extraordinário. Agunil se lembra de como quebrar sua vontade não foi fácil. Ele também observa que o cajado do rei lambido absorveu um forte golpe, mas não sofreu um arranhão. Ele se pergunta em voz alta se o cajado é feito de algum material especial e começa a pensar em suas potenciais maldições. Eventualmente, depois de pensar em 1000 coisas como um garoto com TDA, Agunil decide que precisa retornar à capital para investigar. Ele sabe que será difícil, mas é necessário. Agunil afirma que terá que refazer o tanque mágico do zero. Ele explica que o tanque mágico tem muitas limitações, pois precisa de uma pessoa dentro mantida à beira da vida e da morte, e ele tem que carregá-lo sozinho. Além disso, a pessoa dentro deve ser pequena, leve e ter uma alta quantidade de poder mágico, idealmente, uma garota magra. Lembrando de seus primeiros experimentos, Agunil menciona que durante a fase de pesquisa, eles até tentaram amputar membros, mas ele friamente conclui que eles não duraram muito. Virando-se para a carroça, Agunil diz a Katz que, assim que retornarem, este último precisa conseguir uma criança para ele como de costume. Ele acrescenta que não se importa com o preço, sabendo o quão rara é uma pessoa assim. Agunil explica que precisa de uma garota com o maior poder mágico, o que significa atributo de sombra ou de luz. Katz concorda, dizendo que ambos os atributos são raros, especialmente o de sombra, que ocorrem apenas uma em cada 10.000 pessoas. Ele sugere que verifiquem grandes orfanatos ou entrem em contato com os traficantes de escravos com quem estão conectados. Katz responde calmamente que entendeu, mas Agunil diz que não espera encontrar nenhum dos dois tipos por um preço baixo. Ele diz a Katz para entregar a garota assim que uma for encontrada e acrescenta que, a menos que ela seja especialmente bonita, os tipos de sombra ou luz nem sequer se vendem bem como escravo. Agunil sabe que crianças com atributo de sombra são frequentemente descartadas por famílias e orfanatos. Ele se lembra de Light, um garoto com o atributo de luz que ficou no orfanato por anos sem ser jogado fora. Rindo sombriamente, Agunil diz que, ao comprar e usar esse lixo, eles estão fazendo um favor a essas pessoas de baixa vida. Ele zomba do absurdo do mundo e afirma que o que ele está fazendo é, na verdade, um serviço social. Ele pensa em Yami novamente e se lembra de como, a princípio, ela havia confiado nele. Ele se lembra de ver a confiança sumir de seus olhos pouco a pouco enquanto ela estava presa em confinamento. Como um verdadeiro sociopata,
A Genil pensa que a esperança dela desmoronando foi a melhor parte. A expressão dela quando finalmente foi empurrada para dentro do tanque foi pura perfeição. A Genil começa a rir maniacamente ao se lembrar do terror de Yami e diz que poderia reviver aquele momento para sempre. Seiya o observa com apreensão enquanto ele ri com expressões malignas distorcidas. A Gunil diz que não há nada como pisotear a dignidade de alguém e até declara que merece este desfrute. Ele continua a tagarelar e diz que superou a humilhação e se elevou acima dela. Assim, ele tem o direito de se vingar e fazer o que quiser. A Gunil grita que o mundo é injusto e que ele vai pegar o que quer. De volta à floresta, Light nota algo à frente. Ele aponta e chama Yami para vir antes de dizer que tem um pedido para ela. Light afirma novamente que tem um pedido para Yami. Ele aponta para uma nascente próxima e pergunta se ela a vê, sugerindo que eles vão se lavar. Yami hesita por um momento, pois não tem certeza sobre o que ele está pedindo para ela fazer. Light a encoraja gentilmente, dizendo que é bom e que ela deveria tentar. Ele a exorta novamente, acrescentando que ambos estão cheirando muito mal depois de tudo o que passaram. Light admite que também está coberto de suor e sujeira, oferecendo uma barra de sabão. Ele entrega para Yami e menciona que ela ficou presa naquele tanque por muito tempo, e não é de admirar que ela cheira a peixe podre. Ele oferece a ela um pouco de comida também, mencionando que como um aventureiro de nível A, ele trouxe um pouco de carne seca boa e brinca que até conseguiu de graça. Vários minutos depois, Light percebe que Yami não voltou e, portanto, comenta em voz alta que ela deveria ter terminado em breve. Ele então a chama e pergunta se ela terminou de tomar banho. Mas Yami não responde e permanece completamente silenciosa. Crescendo preocupado, Light tenta chamá-la novamente e desta vez com mais urgência. Ele tenta se acalmar, dizendo que vai espiar um pouco. Ao se aproximar da nascente, Light mais uma vez chama Yami, perguntando o que está acontecendo. De repente, ele vê Yami na água, sentada com as roupas ainda vestidas, pois ela não tem ideia de como tomar banho. Surpreso, Light a chama novamente, lembrando-a de que ela deveria tirar as roupas antes de entrar na água. Yami permanece quieta, e como ele não tem certeza de como responder, Light começa a entrar em pânico ligeiramente, imaginando se ele realmente tem que começar explicando como tomar banho. Seguindo isso, ele gentilmente diz a ela novamente para tirar as roupas primeiro e garante a ela que está tudo bem em fazer isso. Yami hesita, então nega suavemente o pedido e explica que se ela tirar as roupas, elas sumirão e ela não as terá de volta. Light a tranquiliza e diz para ela não se preocupar com essas coisas. Ele promete lavar as roupas dela para que fiquem limpas novamente e acrescenta que ela também se sentirá limpa. Vários minutos depois, Light mais uma vez chama Yami e pergunta se ela já terminou. Mas Yami permanece em silêncio novamente, o que faz Light se perguntar se ela não entendeu as instruções. Aumentando a voz, ele a chama pelo nome novamente e diz que vai verificar se ela está ou não tomando banho. Ao se aproximar do lago, fica assustada ao perceber que Yami estava apenas sentada lá olhando para a água o tempo todo. Ele questiona se ela sequer entende o conceito de lavar o corpo e se pergunta como ela sobreviveu por tanto tempo. Suspirando, Light reconhece que ela estava dentro de um tanque o tempo todo. Além disso, se ela pegar um resfriado, será um problema para ambos. Ele reflete que Yami é uma garota, mas ele nunca teve pensamentos inapropriados sobre ela. Embora ele admita que provavelmente está apenas tentando se convencer disso. Light sabe que Yami nunca será capaz de lavar seu próprio corpo, então ele decide que vai lavá-la ele mesmo. Ele garante a si mesmo que não é estranho, pois ele está apenas ajudando porque ela claramente não consegue fazer isso sozinha. Yami murmura algo e Light exclama rapidamente para não tirar apenas a primeira parte de sua frase do contexto. Depois que terminam, Light diz a ela que eles terminaram e Yami finalmente se encontra com roupas limpas. Light sugere que eles caminhem um pouco mais e então parem para comer. Ele até pergunta se Yami quer andar em suas costas, dizendo a ela que se ela ficar cansada, ela pode simplesmente dizer e ele a carregará a qualquer momento. Infelizmente, enquanto eles estão caminhando, uma criatura monstruosa surge das árvores com olhos vermelhos maliciosos. Light e Yami param em seus rastros e decidem enfrentar a ameaça. Light saca seu feitiço rapidamente e se prepara para protegê-la. Ele avalia a situação, pois há muitos inimigos, mas também percebe que eles são fracos. Urgente, ele grita para Yami ficar atrás dele, mas esta hesita. Light a chama pelo nome novamente e pergunta o que diabos ela está fazendo. Enquanto isso, Yami olha para os monstros, com os olhos arregalados e congelada como um cervo em faróis. Light, que agora está ficando extremamente desesperado, grita seu nome novamente, tentando tirá-la disso. Ele derrota rapidamente os goblins e se vira para ela para perguntar se ela não o ouviu. Ele adverte que, mesmo que os goblins sejam fracos, eles ainda a matarão se tiverem a chance. Yami olha para ele com uma expressão interrogativa. Uma luz frustrada rosna baixinho e a abraça, mas na verdade não diz nada. Yami solta um pequeno rosnado em resposta. Logo, Light sugere que eles deveriam fazer sua refeição agora, já que vai escurecer em breve, apontando para uma pedra próxima. Ele diz que vai montar acampamento lá e diz a Yami para gritar se algo acontecer. Quando está sozinho, ele reflete sobre o comportamento dela e observa que não é de admirar que ela nem conheça o básico. Light e Yami sentam-se silenciosamente perto da fogueira enquanto o ensopado ferve. O aroma da comida sobe e Light pergunta a Yami se está cheirando bem. Esta não responde à pergunta simples como um ser humano normal, mas em vez disso pergunta se este prato se chama ensopado. Light confirma que sim e explica que é o ensopado especial da floresta, que é uma de suas receitas favoritas de suas muitas missões. Seguindo isso,
Light começa a apontar os ingredientes, observando que algumas das folhas cheiram a alho e que os tubérculos ficam cremosos quando fervidos. Ele acrescenta que esta versão inclui 5 tipos de ervas e um pouco de carne seca boa. Um Light animado anuncia que está pronto e diz a Yumi que este pode ser o melhor ensopado que ele já cozinhou. Ele adverte para ter cuidado porque está quente e explica como usar a colher para pegá-lo. Ele também demonstra como soprar para que o ensopado esfrie. Yami imita tudo o que ele faz antes de dar uma mordida. Light observa atentamente porque seus pais nunca lhe ensinaram boas maneiras e pergunta como estava. Yami olha para ele com seus grandes olhos brilhantes, o que claramente significa que ela gostou da comida. Agradado, Light sorri e diz para ela não ter pressa e comer bem. Ele acrescenta que ela pode ter o quanto quiser. Sob o céu noturno aberto, Light olha para Yami e diz que gostaria de saber mais sobre ela. Ele pergunta gentilmente se pode fazer algumas perguntas a ela, e Yami permanece em silêncio, mas não se opõe. Light começa perguntando se ela sabe seu sobrenome, mas ela responde negativamente enquanto continua a comer o ensopado. Light tenta novamente e pergunta se ela pode usar magia, mas Yami dá a mesma resposta de que não sabe. Em seguida, Light pergunta se ela sabe onde fica sua casa. Ele sugere que, se ela estiver de acordo, ele a levará de volta para a cidade. E se ela não tiver casa, ele pode admiti-la em um orfanato. Mas Yami responde que sua casa é a torre. E ao ouvir isso, Light a corrige gentilmente, dizendo que a torre mágica não é sua casa, pois é apenas o lugar onde ela foi mantida. Ele pergunta onde ela estava antes disso, mas mais uma vez, Yami responde que não sabe mais nada. Lembrando do passado, Yami recorda como no dia em que foi levada, alguém lhe disse que a torre era sua casa. Com um olhar preocupado, Light diz a ela que isso não está certo. Ele aponta que eles nunca a acolheram e que a torre mágica rejeitou até mesmo a família dele. Yami inclina a cabeça confusa, tentando entender o que ele está dizendo. Dirigindo-se a ela mais diretamente, Light diz que ela é uma garota que foi criada em um lugar onde o próprio conceito do valor de sua vida não existia. Light preocupado se pergunta que tipo de coisas eles a fizeram passar. Enquanto ele começa a processar o que ela pode ter passado, ele percebe que Yami adormeceu. Cuidadosamente, ele envolve Yami em um abraço reconfortante, oferecendo-lhe calor enquanto ela dorme. Enquanto observa o céu bruxuleante, Light jura que nunca os perdoará por tudo o que fizeram a ele e a Yami. Ele promete que, quando retornar à torre mágica na capital, ele se certificará de vingar Yami. Light confessa que Gunil também o usou como bode expiatório uma vez. Ele revela que jogaram Yami naquele tanque como um objeto. Tudo isso o deixou tão zangado que em um ponto, ele até considerou eliminar a equipe Silver Will. Light olha para Yami, ainda dormindo pacificamente em seus braços. Ele reflete que, se realmente seguisse com este plano, poderia ser preso e, então, não teria ideia do que aconteceria com ela. Ele imagina Yami sendo vendida sozinha, sem conhecimento de como sobreviver. Mesmo que um orfanato a acolhesse, ela enfrentaria uma vida difícil. Então Light decide se conter o suficiente para evitar a captura. Ele fará o suficiente para fazê-los sofrer e pensa que Gunil é orgulhoso demais para admitir que foi derrotado por alguém como Light, que é órfão com um atributo fracassado. Ainda assim, Light sabe que mesmo que acabe sendo caçado, ele pode encontrar uma maneira de escapar. Mas Yami, que tem os instintos de sobrevivência de um filhote de elefante, não sobreviveria sozinha. Segurando sua pequena mão gentilmente, Light olha para seu rosto adormecido e promete suavemente que não a deixará sozinha.